Olá, meus amigos queridos. Meu nome é Sidney. Nós estamos gravando uma série de preleções a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro abençoado que Kardec colocou em pauta as máximas de Jesus com suporte dos bons espíritos para que possamos hoje compreender quem somos, o que nós estamos fazendo aqui. De onde viemos, para onde vamos? Estas perguntas, esses questionamentos são generalizados dentro da filosofia espírita. Em Marcos, capítulo 10, não, versículo 10, capítulo 4, Marcos registrou uma historinha de Jesus. Jesus trouxe na época, mas também está no capítulo 18, versículo 18 a 23, de Mateus, a parábola do semeador. Achei muito importante colocar essa parábola em primeiro plano, por quê? Porque vamos elucidar a presença de Jesus, né? Dando o significado dos seus ensinamentos. Então, Marcos e Mateus registrou o seguinte: naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao seu redor uma grande multidão. E por isso, ele subiu ao barco, onde sentou-se. E todo o povo, ficando à margem, ele disse muitas coisas, inclusive essa história do semeador. Registrou ele: um semeador saiu a semear, e semeando, partes das sementes caiu ao longo do caminho, e os pássaros vieram e comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra era de pouca profundidade. Mas logo, porém, o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. E outras sementes caíram entre espinhos, os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa, deram frutos, até 100%, 60% ou 30%. E com essas historinhas, ou com essa história, a pedido dos apóstolos, Jesus elucidou o sentido desta parábola. Semente, ele quis dizer, é a palavra do reino, a mensagem sobre coisas espirituais. Olha aí. E o semeador? É quem semeia as palavras. No caso, Jesus, né? Então era Jesus o Verbo encarnado que veio ao mundo colocar em palavras a ideia espiritual, verbalizar a mensagem da verdade, do amor. E quem era o solo? Nós. É o campo mental dos que ouvem a mensagem, que difere muito de uma pessoa para outra. Uns entendem de um jeito, outros entendem de outro jeito. O que é a beira do caminho? Terreno batido, duro, onde a semente não penetra, são os que ouvem a palavra do reino, os que ouvem as palavras de Jesus, mas não entendem, não colocam em prática. Então são consideradamente áridas, endurecidas, ainda não preparadas para as coisas espirituais,
se ouvem, o fazem sem interesse, sem maior intenção, ficando a mensagem na superfície. Isso quer dizer que a semente os pássaros comem, né? Mas, que pássaros? Quem são esses pássaros? São elementos que surgem do ar e comem a semente, né? Mas podendo ser até espíritos adversários, ocultos, né? Quando a pessoa chega a absorver a mensagem divina, eles fazem a ideia sumir, tiram completamente do campo de ação da pessoa. E o que é o terreno pedregoso? Aquele solo entre as pedras, onde a semente nasce logo, são as pessoas que ouvem a mensagem e a recebem sem entusiasmo. Mas essa mente tem alguma terra, alguma condição espiritual, mas é pouca. Não dá para aprofundar a mensagem. Não chega até o seu âmago. É por isso vem o sol, a planta se queima, ou seja, surgem as dificuldades da vida, né? As aflições. E essas ideias desanimam facilmente e eles desistem das palavras de Jesus, dos ensinamentos. E o que é espinheiro? São os que ouvem e podem entender a mensagem até. Até já escolheu uma semente que produziu. Mas produziu que tipo? Que tipo de coisa? Produziu espinhos, dificuldades, as dificuldades de sedução das riquezas, né? E as dificuldades crescem, sufocam a sementeira espiritual, porque ocupam de tal modo a mente e a vida da pessoa que o impede de produzir boas coisas, conforme a boa mensagem que receberam. Até havia entendido. E qual é a terra boa? São aquelas pessoas predispostas, querendo a sua reforma íntima mesmo, né? Querendo aquela dieta alimentar do espírito, solo fértil, produtivo, são as que ouvem a palavra e a recebem frutificando, compreendem bem e agem de acordo. Então os resultados dessa terra varia a produzir até no seu total 100%. E às vezes 60%, ou às vezes 30%, mas já é produzir, né? De acordo com o que entendem. Então agora, meus amigos queridos, ouvindo essa parábola, ouvindo essa parábola, até que ponto nós estamos sendo verdadeiros cristãos? Pois é, todos nós que estamos neste planeta estamos à busca da felicidade, não é verdade? Essa é a meta que todos nós almejamos, ser sempre felizes. Mas quando paramos para pensar, observamos que os momentos de felicidade foram apenas momentos. E muito rápidos. Mas nós, cristãos, não devemos esquecer que Jesus deixou explícito uma semente. A felicidade não é desse mundo. Então, comentando hoje o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, itens de 1 a 6 e o item 8, vamos dialogar. Então, essa máxima de Jesus é muito profunda. O que é ser perfeito? Mas o que é ser perfeito nesse mundo de tantas controvérsias, tantas desigualdades, tantas maldades?
Será ser possível nos comportar entre os demais como uma pessoa perfeita? Vamos refletir o que é ser perfeito? Pois perfeito, como podemos entender, somente é Deus. E Jesus quis nos dizer o quê? Deus no lado moral, que Deus é justiça, paz e amor. Como Jesus disse que na casa do Pai existem muitas moradas, nos deu a entender também que somos imortais, que temos oportunidade de outras vidas, outros páramos do universo. Refletindo bem, não há como não ter uma relativa perfeição em uma única existência. Não dá. A natureza de Deus é muito rica, muito complexa. E para o nosso mundo de prova e expiação, mundo escola, e o que Jesus nos deixou como observação? Discípulo João, capítulo 16, versículo 33, ele registrou a seguinte fala de Jesus. Nesse mundo só tereis aflições. Tende fé, tende ânimo. Eu venci o mundo. Olha, são palavras de Jesus. Eu venci o mundo. Então ele deu-nos a entender que ele foi o Espírito que vivenciou milhares ou milhões de anos, um passado distante, venceu todas as imperfeições, tornando-se um Espírito mais perfeito, que por aqui já passou. Quais as características que podemos adquirir na busca da perfeição enquanto incorporado como ser humano? Ser um homem de bem, sendo um ser de bem. Como nós estamos num templo espírita, ser um bom espírita. E ser um bom espírita não é por qualquer um, não. Se estivermos em qualquer outra filosofia, seja qual for, um bom cristão, temos nossos momentos de felicidade. Deus nos dá essa possibilidade. Mas nós não podemos viver e esquecer que nós não estamos numa colônia de férias. E o nosso trabalho aqui é um trabalho de uma profunda reforma íntima. Somar virtudes a cada existência. Temos que constantemente repensar que vivemos em um mundo de constantes conflitos, onde o mal sobrepõe o bem, e cuja luta é reverter essa situação. Essa observação seria colocar em evidência a ação do bem contra o mal, que é um sentimento de amor em todas as situações de desamor. Neste mundo, somos seres gregários. O que é gregários? Não viver no seu outro. Vivemos em sociedade, mas vivemos num clima de desigualdade pessoal, material, né? E o outro, os outros, são seres únicos, completamente diferentes, cuja identidade e personalidade espiritual trazem em si profundas diferenças, digo. Aí está a nossa escola. Aprender a conviver socialmente. Aprender a viver com essa riqueza de diversidades, de diversidade de seres, de diversidade da natureza que Deus nos propicia. E a perfeição só virá aqui o dia em que nós respeitarmos todas as diferenças existentes. Mas somos todos filhos de Deus.
a busca de ser melhores, melhores companheiros, né? Melhores cuidadores da nossa natureza, enfim, melhores companheiros de jornada em todos os sentidos. Mas qual é a vantagem de amarmos a quem nos ama? Eis a questão, se nós vivemos em sociedade. Se nós amarmos somente quem nos ama, que aprendizado vamos ter? Qual seria a recompensa? O que iríamos aprender? Os criminosos ou os malfeitores também gostam daqueles que lhes são caros, uns aos outros. A prática do mandamento de Jesus nos ensina a amarmos também os nossos inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam, orarmos para aqueles que nos perseguem. É fácil? Não, não é fácil. Mas nós temos que vencer essa impossibilidade que achamos. Porque a essência da perfeição, o ser, o homem de bem, pratica a caridade na mais ampla acepção, querendo fazer o bem, mesmo para os seus adversários. Como pode um homem verificar-se se está cumprindo verdadeiramente a lei da justiça? Verdadeiramente do amor e da caridade. Como pode? Interrogando a própria consciência sobre os seus atos. Você faz aos outros o que desejara o que o outro lhe fizesse. O homem de bem age sem distinção de raça, de cor, classe social, porque veem todos como se fossem seus irmãos. E somos irmãos. E o nosso Criador nos dá essa oportunidade, iguais para todos, para alcançarmos essa tão falada perfeição. Quando Kardec estava pesquisando conteúdo para uma das primeiras obras básicas do Espiritismo, que é uma das obras mais profundas que fala a respeito da espiritualidade, o Livro dos Espíritos, fez ele a seguinte pergunta aos espíritos que se diziam ser espírito da verdade. Que Kardec era um sábio, era um questionador. E ele pergunta: qual é o tipo mais perfeito que Deus nos ofereceu ao homem aqui na Terra para lhe servir de guia e modelo? Os espíritos foram direto. O ser mais perfeito foi Jesus. Então Jesus é para nós, ou para o homem, o modelo de perfeição moral que a humanidade pode pretender exemplificar para ganhar a dita eternidade. Por vezes, pensamos de uma vez que Deus possui uma perfeição infinita em todas as coisas, mas se fôssemos tomar ao pé da letra a perfeição, pressuporia a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta quanto a Deus, o que seria inadmissível, impossível. Mas como foi dito, é a perfeição moral, justiça, paz e amor. Devido às desigualdades em nossos relacionamentos, criamos adversários, porque nós não somos perfeitos. E por isso nós somos contaminados por desejos materiais, criamos sérias inimizades, ressentimento que nos leva a conflito, por vezes, sem fim. E ultrapassando a presente vida, principalmente a inveja, a ambição, a maldade, a desonestidade, a traição, a vingança. Em que consiste então a perfeição? Amar o próximo como a si mesmo.
Mas quem são o nosso próximo? Olha aí, lembra da passagem do jovem rico? Quem são o nosso próximo? Todos os amigos de jornada, os adversários, tido como inimigos, que poderão ser até nossos velhos companheiros do passado, de outras vidas, e somos. Nada é por acaso. Não estamos juntos por acaso. Mas o principal item que nós estamos aqui para executar é perdoar e amar os nossos inimigos. É uma das maiores caridades que podemos fazer enquanto aqui na Terra. Por isso nós vivemos em família. Será possível amar os inimigos na atual circunstância? Sabemos que existe uma lei física, que é a lei da afinidade, uma barreira quase intransponível entre nós. Mas para ser perfeito, um dia teremos que vencer essa barreira, fazendo, à primeira vista, um grande esforço, usando essa lei do perdão. Se nós não podemos carregar no colo, vamos orar pelos nossos inimigos. Não vamos alimentar a vingança. Essa é a barreira que nós temos que atravessar. Por isso, se fôssemos todos perfeitos, não haveria sofrimento no mundo em que vivemos. Amar as pessoas que encaramos como adversários, um dia é a maior prova de caridade que nós poderemos ter exercido na nossa caminhada aqui como ser humano, lotado nesse planeta Terra. Chegaremos em uma perfeição relativa praticando a lei da justiça, do amor, da caridade, na sua maior pureza. O bom seria se tivéssemos a consciência que vivemos em um mundo onde a cada passo existe um convite para a nossa melhora. Onde e como? Interrogando nossa próxima consciência em tudo que praticamos no meio em que vivemos. Aqui, em nosso meio, existem as leis que são civis, que nos dá limite, mas elas são ainda um tanto vagas. Podem ser variáveis, mas temos as leis que são naturais, as leis de Deus, que se encontram na nossa própria consciência. Ela é completa. Como é completa? Por quê? O que eu não desejo para mim, não posso desejar para os outros. Eis aí a questão. É o tribunal da nossa consciência. Poderemos nos questionar sempre. Se fizermos o bem ou se fizermos o mal para alguém, e se ninguém tem nada a reclamar das nossas atitudes. Se agirmos dessa maneira, por certo, é prova que temos fé em Deus. Independente da religião, na sua mais expressiva verdade, na justiça, e que nada ocorre sem a sua permissão, as leis de Deus. E vamos reconhecer e saber que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas, são aprendizado necessário que nos leva a entender que precisamos ser resignados para com o nosso Criador, sem murmurar. Um homem de bem, possuído de sentimento de amor ao próximo, simplesmente faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa ou retribuição, e toma a defesa dos mais fracos contra os mais fortes, por vezes sacrificando até os seus interesses próprios.
seria a missão daqueles que vêm ao mundo para desempenhar um trabalho social a bem da coletividade. Aquele que nós poderemos eleger como nosso protetor, protetor da sociedade. Aquele que nos dá a possibilidade de enriquecer as nossas mentes na prática do bem. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Perdoa, esquece as ofensas e sabe que um dia existirá um retorno positivo, pois Deus é justo. Não se comprazendo em procurar defeitos nos outros, estará sempre estudando suas próprias imperfeições, sendo indulgente. Indulgente por natureza. Usará, mas não abusará daquilo que Deus lhe colocou em seu caminho ou em suas posses, e nunca se envaidecerá nem com as fortunas e vantagens que Deus lhe ofereceu, e dela saberá tirar o proveito tanto para si como para o outro. Essa filosofia espírita nos dá essa boa compreensão. Conduz o leigo a resultado plenamente cristão. Por isso, ser espírita não é fácil. Mas o espiritismo não criou nenhuma moral nova, não. Facilita os homens a entender a prática da moral do Cristo, dando uma compreensão, uma fé sólida perante os seus ensinamentos, perante as sementes da parábola da semente. A pouca vivência de Jesus aqui entre nós, 33 anos, nos deixou um legado infinito de conhecimento a respeito da ciência, da espiritualidade. Eu digo ciência, porque tudo existe ciência. Assim, a filosofia espírita é considerada a terceira revelação para a presente humanidade. Por quê? As outras filosofias não abrangem aquilo que a filosofia espírita nos dá luz, nos dá entendimento. Sendo que a primeira revelação foi Moisés, a segunda foi Jesus. E não é preciso nenhuma inteligência privilegiada para compreender a filosofia espírita. Ela é nada mais, nada menos, e nos dá o privilégio de entender o que verdadeiramente Jesus queria dizer para o povo da época e para o povo futuramente após ele. Independente da idade e do grau de instrução, a filosofia espírita dá ao mundo a luz e os ensinamentos que Jesus queria dar naquele momento. Elevar todos os conhecimentos existentes entre os laços da matéria, que não permite aos espíritos libertar-se das coisas da terra em pouco tempo, mas explica o porquê. A reencarnação. Jesus nos trouxe a crença na vida espiritual, o que não modifica nada na sua vida material, mas acrescenta. Um bom cristão valoriza e entende o sentimento moral da vida, está em grau superior, muito superior, em seu adiantamento moral. Assim poderá ser um espírito que domina relativamente a razão da vida material e obter uma percepção mais clara que existe uma vida futura. O princípio da doutrina faz vibrar nas nossas fibras espirituais uma fé inabalável na imortalidade da alma e no futuro que nos espera. Quem foi Jesus então? Foi um semeador, o espírito mais perfeito que Deus enviou sobre a terra. Ele foi um semeador das grandes verdades. Gandhi assim se referiu. Se perdesse todos os livros sacros da humanidade
e só salvasse o sermão da montanha, nada estaria perdido, nada. Então, todas as sementes que nós precisamos recolher, vamos ler o sermão da montanha e colocar em prática tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E assim, eu levo a vocês essa pequena explicação a respeito, sede perfeitos, como o nosso Pai o é, o nosso Criador o é. Vamos assimilar alguma coisa a respeito. Se Jesus foi o Espírito mais perfeito que por aqui já passou, e Gandhi valorizou o Sermão do Monte, é porque existe um significado profundo. A minha gratidão a todos e convido a todos a compartilhar esses ensinamentos. Nós precisamos compartilhar, que por vezes nós fazemos o Evangelho no lar e pode nos acrescentar em alguma coisa. Meu muito obrigado a todos. Que Jesus nos ilumine.